Bom dia, é uma alegria, uma satisfação de mais uma vez me dirigir e falar com você. E para essa devocional, eu quero ler a palavra do Senhor ao seu coração na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, os versos 28 ao 31, que assim registra: Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. No caso, no Senhor Jesus. E aí? Você tem se gloriado em quê? Em quem? Por quê? E para quê? No início deste capítulo 1, dos versos 4 em diante, o apóstolo Paulo ele vai apontar por meio desta carta que na igreja de Corinto havia grupinhos e panelinhas. Uns se diziam ser de Apolo, de Paulo, de Pedro e outros até de Cristo, os mais santos, os mais puros, sabe? Aqueles que se acham. Pois aí você, como que você se acha? Como que você se coloca? Como que você se apresenta diante do Senhor? Mas também diante dos irmãos e da igreja, do próximo, seja no seu trabalho, seja na igreja, seja na escola, seja no seu convívio social ou na sua própria família. Aquele que se glorie, diz o texto, glorie-se no Senhor. Note que, então, não é você apegar-se a um líder, a um pastor, ou como dizem aí fora hoje, essa igreja totalmente perdida com um novo evangelho, aqueles que se dizem ser apóstolos, pai apóstolos, e seja lá o que for. Você tem se apegado a esse tipo de líder, ou seja, ao seu pastor? Não. Saia dessa, volte-se para o Senhor, apegue-se a Ele, coloque-se diante dEle e aos pés dEle, junto ao seu trono de graça pela fé. Sim, diz o texto, Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que nada são, para reduzir em nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Ou seja, se porventura você é altivo, orgulhoso, soberbo, você se vangloria por alguma coisa que você tenha feito, falado, dito, produzido, apresentado, sai disso, humilhe-se e coloque-se diante do Senhor e tenha o coração de Cristo, pois Cristo diz, porque eu sou manso e humilde de coração. Espelha-se nele, busque-o, dependa dele, viva a vida de Cristo Jesus na pessoa do Espírito Santo que no seu coração habita. Sabem por quê? Porque o texto vai dizer, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus, Cristo Jesus, o quê? A fonte de sabedoria, a fonte de justiça, a fonte de santificação e a nossa redenção. Nele, em Cristo, meus amados, você que me ouve, você que recebe esta devocional, em Cristo Jesus, todas as coisas ocultas desde a eternidade estão presentes e por meio deles se revelam. Não precisa você buscar outra coisa, nem mais ninguém, e apegar-se a mais nada, nem a mais ninguém. Nenhum líder religioso, nenhum método, tática ou meios que alguma igreja, denominação ou religião ou segmento apresente para você. Não caia nessa, para que você não venha se vangloriar. Salomão, ele orou a Deus dizendo para que Deus não lhe desse a riqueza para que se afastasse de Deus, mas também a pobreza para que não se blasfemasse contra Deus. Ou seja, ele pediu ao Senhor uma vida de equilíbrio, de maturidade, ou seja, para não vangloriar-se. E diz então o texto, conclui dizendo, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor Jesus. Portanto,
Coloque-se diante do Senhor e aos pés do Senhor e viva na dependência tão somente dEle, em tudo e em todo momento, para o louvor, a honra e a glória dEle somente. Pai, obrigado pela sua palavra. Que o Senhor não permita que nós venhamos a nos vangloriar por qualquer coisa, não importa qual seja, mas que o Senhor nos humilhe e nos dê um coração humilde e dependente do Senhor em tudo e em todo momento, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que Deus te leve a viver na presença dEle, para a glória dEle, hoje e sempre. Amém.